Olá pessoal, então continuando a nossa revisão de termoquímica, vamos agora para a correção da recuperação. Então vamos à nossa primeira questão, certo? Aqui você tem, né? Ao queimar certa massa de uma proteína, esta liberou em um calorímetro uma quantidade de calor que foi capaz de aquecer 5 litros de água. Está aí a nossa primeira informação, 5 litros de água, de 18 a 32 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Qual a quantidade de calor liberada por essa reação? Tá bom? Então você aí já tem todas as informações, questão bem simples, né? E eu lembro até para vocês que não era necessário dar essa informação aqui não. Calor específico da água a gente tem a obrigação de saber porque o calor específico da água é padrão. Então todo mundo deveria saber que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Se eu quero quantidade de calor é a massa de uma substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Só que aqui a gente viu que foi dada a informação de 5 litros de água. E se nós temos 5 litros de água, você tem volume de água, né? 5 litros. 5 litros de água, todo mundo sabe que é a mesma coisa que 5.000 ml de água, mililitros de água, porque 1 litro tem 1.000 ml. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Todo mundo sabe que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A massa de água nós não temos, mas o volume nós temos, que é de 5.000 ml. E ml equivale a centímetro, a gente cancela os dois, quem está dividindo passa a multiplicar. Então a massa de água é de 5.000 vezes 1, né? É lógico. Então vai lhe dar 5.000 gramas. E 5.000 gramas é a mesma coisa que 5.000 é quilo. Então, 5 quilogramas, essa é a massa de água. Então, a quantidade de calor, que depende da massa, a massa é de 5 quilos, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura você tem aqui, ó, de 18 a 32 graus. E todo delta tem que ser o final menos o inicial. Então, 32 menos 18, que vai te dar 14 graus Celsius. Você pode cancelar, né? Aqui você pode cancelar. Grama com grama, Celsius com Celsius, vai ficar quilocaloria como tua resposta final, né? Então, quem vai ser a nossa quantidade de energia? 5 vezes 1, que é 5, e 5 vezes 14, que vai te dar 70 quilocalorias. Está aí respondida a questão número 1, uma questão extremamente simples, né? Simples demais até, né? Essa aí se superou, não foi? Questão número 2. Está dizendo para você que você tem apenas 1 litro de água. Outra questão bem simples. 1 litro de água está na temperatura ambiente. Então, essa é a sua temperatura inicial, de 20 graus. Recebe todo o calor de uma reação química que libera 50 quilocalorias. Nestas condições, qual é a temperatura final da água? Outra questão bastante simples, né? Quantidade de calor vai ser a massa da substância. Isso é para parecer um M, né, minha gente? Vamos ajeitar aqui. A massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a nossa quantidade de calor, quanto é a quantidade de calor que você tem? É 50 quilocalorias, ou seja, você tem 50.000 calorias. A massa, você tem 1 litro de água, mas a gente viu na questão anterior que quando você fala de água, a densidade da água é 1. Então, se você tem 1 litro de água, é lógico que você vai ter também 1 quilo de água, certo? Essa é a sua massa. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Gente, olha o nível da questão que foi a recuperação, né? Uma coisa extremamente simples, absurdo aqui. Podemos cancelar então caloria com caloria, né? Grama com grama, e você vai ter a resposta em Celsius. Nesse caso aqui, a única coisa que eu te aconselho a fazer, né, é se você tem 1 quilo, você pode deixar 1.000 gramas. Ou, se você quisesse aqui, você deixaria no lugar de 50.000 calorias, poderia ter deixado aqui 50 quilocalorias, para cancelar quilo com quilo. Já que eu deixei ali, né, em 1.000 calorias, então aqui eu vou deixar para vocês 1.000 gramas, tá certo? Só por questão aí, para organizar as unidades, tá bom? Então você vai ter 50.000, que vai ser igual a 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 vezes ΔT, 1.000 ΔT. E se eu quero ΔT, né? Se eu quero ΔT, vai ficar 50.000 dividido por 1.000.
Então, 50.000 dividido por 1.000 vai nos dar apenas 50 graus Celsius. Esse é o nosso ΔT. E ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, você tem 50 graus, temperatura final é o que eu quero, e a sua temperatura inicial está aqui, ó, apenas 20 graus, né? 20 graus. E se 20 está negativo, vai passar para o outro lado da equação, é claro, positivo. Você vai ter que 50 mais 20. Então, a temperatura final corresponde a 70 graus Celsius. E está feito. Só isso. Outra questão bastante simples aí, né? 2 pontos de graça aí. Certo? Questão muito simples. Próxima questão, questão número 3. De acordo com as informações presentes no rótulo ao lado, responda qual a energia fornecida pela ingestão de 5 unidades desse biscoito. Eu quero a energia de 5 unidades desse biscoito. E quem é esse biscoito, né? Vamos olhar o rótulo. O rótulo está dizendo aqui que você tem porções de 30 gramas e cada 30 gramas corresponde a 2 biscoitos. E aqui você já tem o valor energético, minha gente. Ó, bem simplesinho, né? O valor energético 143 quilocalorias. Então, o que é que você sabe? Você sabe que você tem 30 gramas e 30 gramas corresponde a 2 biscoitos. Então, tua resposta vai ficar assim. 30 gramas corresponde a 2 biscoitos. E se você tem 2 biscoitos, a energia dele, né? A energia já corresponde a 143 quilocalorias. Outra questão bem simples. E se eu quero a energia de 5 unidades desse biscoito, se eu quero 5 biscoitos, sua resposta vai ser x. E toda a regra de 3 a gente sabe que resolve multiplicando os meios pelos extremos. Então você vai ter 2x e 5 vezes 143. E quando você multiplicar 5 vezes 143, você vai ter o total de 715. E todo mundo sabe que se o x está sendo multiplicado por 2, quer dizer que esse 2 vai passar a dividir. Então a energia dessas 5 unidades de biscoito corresponde a 357, 357,5 quilocalorias. Respondida a alternativa da letra A, né? Então, nossa questão aí, outra questão bastante simples, tá bom? Alternativa da letra B, dá para a gente responder aqui mesmo. Quantos biscoitos estão contidos em uma embalagem com 450 gramas? Então, eu comprei um pacote de biscoito. Meu pacote de biscoito tem 450 gramas. Eu quero saber quantos biscoitos tem lá. E aqui você vai tirar a informação, tá vendo? 30 gramas corresponde a 2 biscoitos. Então, 30 gramas você tem 2 biscoitos. Se você tem 2 biscoitos em 30 gramas, o seu pacote tem 450 gramas. Quantos biscoitos estão contidos? X. Outra questão extremamente simples. Então, 450 vezes o 2, né? E 450 vezes 2 você vai ter 45 vezes 2, seria a mesma coisa. 45 vezes 2, 90, como é 450, né? Coloca o outro zero. Então, 450 vezes 2, 930, que multiplica x, passa a dividir. E você tem 90 dividido por 3, e 90 dividido por 3 corresponde a 30. 30 biscoitos. Está aí respondida mais uma questão, prova extremamente simples. Simples demais até, né? Comparado com os nossos exercícios, né? Está muito simples. Questão número 4. Sabendo-se que a formação do dióxido de carbono libera 94,1 quilocalorias por mol, e que a combustão de 50 gramas de carbono gerou 300 quilocalorias, qual a energia produzida por 1 quilo de carbono? Certo? É isso que quer saber na questão. Outra questão bastante simples. Lembrando que nessa questão eu não pedi, mas eu poderia pedir para vocês que montassem essa equação. Equação de formação do dióxido de carbono. Se eu pedisse para você montar a equação de formação do dióxido de carbono, quem é dióxido de carbono? É o CO2. Gás carbônico, né? Dióxido de carbono no estado gasoso libera. Libera quer dizer que é exotérmica, quer dizer que eu vou colocar sinal negativo. Libera 94,1 quilocalorias por mol. E se eu fosse montar aqui, né? Quem é a formação aqui dessa reação? A formação do gás carbônico tem que ser carbono mais oxigênio. Lembrando que o oxigênio só pode ser representado como O2 e o oxigênio é gasoso. E o carbono que reage é o carbono na forma de grafite. Tá
tá bom? Forma alotrópica de grafite. Com relação ao balanceamento, seria um carbono, dois oxigênios. Mas eu não pedi a equação. Como eu não pedi a equação, então você não precisaria fazer isso que nós fizemos até agora. O que foi que eu pedi para vocês? Eu estou dizendo para vocês que 50 gramas de carbono gerou 300 quilocalorias. Então, 50 gramas de carbono gerou 300 quilocalorias, certo? Eu quero saber qual a energia, coloca X embaixo de energia, X embaixo de quilocaloria, produzida por 1 quilo. 1 quilo de carbono. Então, 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Outra questão bastante simples, nossa prova, minha gente, tá de fazer vergonha, né? Então, você vai ficar 300 vezes 1000, que é lógico que vai te dar 300 mil, e os 50 que multiplica x vai passar a dividir. Você pode cancelar. Então, você vai ter 30.000 dividido por 5. E 30.000 dividido por 5 corresponde a 6.000. Então, tua resposta tem que ser 6.000 quilocalorias, tá certo? Cuidado para não confundir aí, não querer colocar depois 6 quilocalorias, pensando que era somente os 6 calorias. Não é 6 calorias, já é 6 quilocalorias. A unidade já era de quilocaloria, minha gente. Preste atenção, tá bom? Deixa eu ver se eu dou só uma ajeitada aqui para ficar melhor para vocês. Pronto. 6.000 quilocalorias. Outra questão bastante simples, tá? Lembrando que eu não pedi essa equação. Se eu não pedi essa equação, então você nem precisava ter montado, né? Como a gente está fazendo a revisão, então só a título de explicação. Está aí respondida a questão número 4. Questão número 5, né? Então começa com a equação, então a gente tem que fazer o balanceamento. E você lembra que o número de átomos do reagente tem que ser igual ao número de átomos do produto. Observe que você tem aqui a reação de combustão da gasolina. Então a gasolina é representada pela molécula do octano, C8H18. 8 átomos de carbono no reagente, então você vai precisar de 8 átomos de carbono no produto. 18 hidrogênios, então você vai precisar de 9 mols de água no produto, porque 9 vezes 2, o H aqui, ó, vai te dar o 18, certo? Oxigênio você tem 8 vezes 2, 16, 16 com mais 9, 25, então aqui no oxigênio você vai precisar de 25 sobre 2. E aqui na gasolina apenas 1. Qual a variação de energia, sabendo que o trabalho realizado pela reação foi de menos 15 calorias? Gente, a pergunta é de fazer vergonha, né? E olhe que as fórmulas ainda estão na prova. A variação de energia é o ΔE, e ΔE é simplesmente o ΔH menos o trabalho. Só isso, minha gente. E quem é o nosso ΔE? Nossa variação de entalpia está ali, ó. Ó, aqui o nosso ΔH, menos 1215, menos da fórmula, e aqui é menos 15. Se é menos com menos, aqui tem que ficar mais 15. E menos com mais, subtrai e dá o sinal do maior. 1215 menos 15, então é lógico que é 1200 quilocaloria. Gente, é de fazer vergonha. Essa é a questão da sua prova. Olha aí que coisa difícil, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Questão extremamente simples. Muito simples. Trabalho de 15 quilocalorias. Letra B, eu quero que você represente o comportamento dessa reação corretamente balanceada. Somente. Começou a ficar feio, não foi? Eu fui escrever. Então, se o ΔH é negativo, ΔH negativo quer dizer que a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, a gente já sabe que vai ter que ficar representado para baixo. Quem você vai escrever? Antes da seta, né? O reagente. Então, você vai escrever 1 mol de C8H18. Então, vai ficar 1 mol do C8H18 mais 25 sobre 2, com muito apertadinho, vamos colocar aqui em cima maior, 25 sobre 2 do O2. Então, antes da seta, reagente, após a seta, você escreve o produto 8 CO2 mais 9 H2O. Tá aí o nosso gráfico. Embaixo você tem o sentido da reação e aqui você vai ter a entalpia. Se o reagente está em cima, então primeiro ficou entalpia do reagente. Abaixo ficou a entalpia do produto, HP. E no meio dos dois, o valor do ΔH, que é de menos 1215 quilocalorias. Aí o nosso gráfico ficou bem melhor do que
na nossa questão, quando a gente gravou o vídeo anteriormente, né? Tá aí o nosso gráfico, bem bonitinho. Questão número 5, respondida, outra questão extremamente simples. Nossa prova é para tirar 10 tranquilo aí, tem nem o que fazer. Questão número 6, de acordo com as reações abaixo, qual a energia de formação do metano? A única coisa que eu quero é a energia de formação do metano. Observe que agora nessa prova ficou mais fácil ainda. Eu já dei para vocês já as equações montadas, né? E as equações já balanceadas. Basta você ajustá-las para que você encontre o resultado que eu quero. E o resultado que eu quero você vai encontrar aí do que nós chamamos de a equação geral, que é a reação que a gente deseja obter o ΔH, tá bom? Então como é que você vai fazer? Basta conferir aí o balanceamento. Você tem um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto. Você tem 4 hidrogênios no produto, então você vai precisar de 2 mols de hidrogênio no reagente, porque 2 vezes 2 para te dar 4. Então você observa que na primeira equação você tem carbono, 1 mol de carbono. E na primeira você tem 1 mol de carbono. Então basta repetir a equação número 1. Você repetir a equação número 1. Então vai ficar 1 mol de carbono mais 1 mol de oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico, e o ΔH dessa reação é menos 94,1 quilocalorias, certo? Questãozinha aí bem simples. Bom, segunda equação. Na segunda equação você tem 1 mol de hidrogênio, só que aqui você precisa de 2 mols de hidrogênio. Se você precisa de 2, basta multiplicar a segunda equação por 2, 2 vezes a equação 2. Então, 2 vezes 1 vai te dar 2H2. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Só que é 2 sobre 2. E 2 dividido por 2, minha gente, é 1. Então, você vai colocar apenas 1 O2, certo? E 2 vezes 1, está aqui, ó, 1 da água, então vai lhe dar 2. 2 mols de água. E é lógico que o nosso ΔH tem que ser multiplicado por 2 também, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6 dá 12, com mais 1, 13. Está lá o nosso ΔH, tá bom? Terceira equação. O que é que você vai precisar na terceira equação? Observe que da terceira equação, o que é que você precisa? Você tem um C4, um CH4, melhor dizendo. E aqui também você tem um CH4. Só que na equação geral, um CH4, ou seja, 1 mol do metano, está no produto e eu tenho ele no reagente. Então, nós vamos precisar inverter a equação número 3, certo? A equação número 3 ela precisa ser invertida. Se ela vai ser invertida, o que era produto vira reagente. O que era produto vira reagente. O que antes era reagente passa a ser produto. Passa a ser produto. E o ΔH, que era negativo, passa a ser positivo. Simples assim. O que é que você vai fazer agora? Você vai somar essas equações parciais para obter o resultado da equação geral. Lembre que você vai somar cancelando os iguais de lados opostos. Então você tem 1 mol de gás carbônico no produto, cancela 1 mol de gás carbônico no reagente. Você tem 2 mols de água no reagente, cancela 2 mols de água no produto. Você ainda tem 1 mol de oxigênio com mais 1 mol de oxigênio, né? Somando tudo, 2 mols de oxigênio que cancelam 2 mols de oxigênio. Quem sobrou? Na sua equação número 1, sobrou apenas 1 mol de carbono. Na sua equação número 2, sobraram 2 mols de hidrogênio. E na equação número 3, sobrou apenas 1 mol de metano. Então, basta repetir aí o que sobrou. 1 mol de carbono, 1 mol de carbono, mais 2 mols de hidrogênio, mais 1 mol de metano. E o ΔH, né? Sinais iguais você soma, repete sinal, sinal diferente, né? Subtrai e dá o sinal do maior. Então você tem 212,8 menos 136,6 e o resultado menos 94,1, que vai te dar o valor de 17,9 quilocalorias. Apareceu 9. Dá mais trabalho escrever aqui do que resolver a prova, né? Prova extremamente simples. 17,9 quilocalorias, minha gente. Oh, que provinha simples, né? Dá para todo mundo ter tirado 10. Tá aí a sua questão número 6. Vamos para a questão número 7.
E a última questão. Oh, que prova, hein? Veja só. Essa é o presente. Considerando os calores de combustão da tabela ao lado, você tem aqui os valores, né, os valores de combustão de cada um. O que é que eu quero para vocês? Qual é a energia liberada na hidrogenação do benzeno? Então, observa que você tem 6 carbonos no reagente e 6 carbonos no produto. Então, basta colocar 1 mol aqui, né, no produto e 1 mol no reagente. Hidrogênio você tem 14 hidrogênios. Então, lá no reagente vai precisar de 14. Só que você tem 14, 14 menos 6. Quer dizer que só faltam 8. Se só faltam 8, basta colocar um 4, porque 4 vezes 2, 8. 8 com mais 6, 14. Então, sua equação agora está balanceada. 6 carbonos no reagente, 6 carbonos no produto. Né? 6 hidrogênios com mais 8, 14. Do outro lado, 14. Está balanceada a sua equação. Tá bom? Então, primeira equação que nós vamos ter, né? Primeira equação vai ser a combustão do benzeno. C6H6 representa a molécula do benzeno. Então vamos lá. C6H6, é para parecer 6, minha gente, por incrível que pareça. C6H6, que representa a molécula do benzeno, sofre combustão, então a gente tem que ter oxigênio, né? E a gente lembra que C mais O vai formar o CO2, H mais O, H2O. Essa reação, o ΔH dessa reação é de menos 818 quilocalorias. Né? Então a gente montou a nossa primeira equação. Montamos a primeira equação, certo? Lembra, fazer o balanceamento, 6 carbonos no reagente, 6 carbonos no produto. 6 hidrogênios, então vamos precisar de 3, porque 3 vezes 2 vai nos dar 6. 6 vezes 2 do oxigênio, que vai te dar 12. 12 com mais 3 vai lhe dar 15. Então, você coloca aqui 15, né? 15 sobre 2. 15 sobre 2. Certo? Está balanceada a sua primeira equação. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar muito. Vamos agora para a segunda equação. Segunda equação, você vai montar agora, certo? A substância é o H2, é o hidrogênio gasoso, e ele vai sofrer a combustão. Se ele sofre combustão, precisa ter oxigênio, H mais O, H2O. Essa reação também é exotérmica, também libera, né? Então 68,3 quilocalorias. 2 hidrogênios no reagente, 2 hidrogênios no produto. Um oxigênio, então basta colocar 1 sobre 2 aqui no oxigênio. E está balanceada, né? Está balanceada. Vamos agora à terceira equação. Terceira equação, a gente tem agora o hexano, C6H14. Então vamos lá. C6H14. Se ele sofre combustão, já foi a segunda, estamos nessa aqui, né, na terceira. Se ele sofre combustão, vamos precisar representar aqui o oxigênio e lembrar que C mais O, CO2, H mais O, H2O. Essa reação também é uma reação exotérmica que libera 990 quilocalorias. Então observa que vai ficar como, né? Observa que você tem 6 carbonos, então vai precisar de 6 lá no produto. 14 hidrogênios, vai precisar de 7, né? 7 aqui na água, porque 7 vezes 2 vai nos dar, então, o 14. Vou ajeitar esse 7 aqui, pronto, 7 vezes 2, 14. Oxigênio, 6 vezes 2 vai dar 12, né? E 12 com mais 7 vai ter, então, um total de 19, 19 sobre 2. O que é que você tem que fazer com essas três equações, né? Com essas três equações, para chegar na equação geral, você observa que você tem aqui, ó. Olha só como está simples. Você observa que você tem 1 mol do benzeno, 1 mol de C6H6. E aqui você também tem 1 mol de C6H6. Se já está na quantidade correta, se está no reagente e lá era reagente, basta repetir. Então você repete a equação número 1, somente. Certo? Quando você observa a equação número 2, você observa que aqui você tem 1 mol de hidrogênio, e aqui você precisa de 4 mols de hidrogênio, então você tem que multiplicar a segunda equação por 4. E a terceira equação, você tem o hexano uma vez no produto, só que aqui ele está no reagente, e se ele está no reagente, você vai precisar inverter. Então, só para lembrar, você vai precisar fazer o quê? Repete a equação número 1, além de repetir a número 1 com a número 2, você vai precisar multiplicá-la por 4, 4 vezes a 2, e com a terceira você vai precisar apenas inverter, né?
que era 6 carbonos, 6 carbonos, 14 hidrogênios, 14 hidrogênios, né? 6 oxigênios vezes 2, que deu 12, aqui, ó, né? E 12 com mais 7, que foi 19, por isso que ficou 19 sobre 2. E aqui que não tinha número nenhum, é porque já está balanceada, número 1, tá bom? Então, repete a primeira, multiplica a segunda por 2 e inverte a terceira equação, certo? Vamos lá? Então, se nós vamos repetir a primeira equação, já está pronto, né? Vamos só deixar lá. A segunda equação vezes 4, então vamos multiplicar tudo por 4. Então vai ficar aqui no lugar de 1 mol do hidrogênio, né? No lugar de 1 mol do hidrogênio, 1 vezes 4, dá 4. 4 vezes 1, então vai ficar 4. Só que 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2 dá número inteiro. 4 dividido por 2 é 2. E aqui a molécula de água, 4 vezes 1, então 4 vezes a água. E esse ΔH, que é 68,3, você também vai precisar multiplicá-lo por 4. E 68,3 vezes 4 corresponde a 273,2, certo? A nossa terceira equação nós vamos precisar inverter. Então, o que era produto vai passar a ser reagente. O que era reagente vai passar a ser produto, certo? É isso que nós vamos fazer. Então, quer dizer que isso aqui vai sumir, vai passar para o outro lado. E quem vai ser o nosso reagente vai ser 6, eita, aqui a letra, hein? 6 CO2 mais 7 H2O, certo? E aqui, quem vai ser então o nosso produto agora vai ser um C6H14 mais 19 sobre 2 O2. E se a gente inverteu, o sinal que era negativo agora vai passar a ser positivo. Pronto. Difícil, é como eu digo para vocês, é mais difícil escrever aqui na tela para vocês do que responder a prova, certo? Se a gente já fez tudo, né? Então o que é que a gente precisa agora? Apenas somar as equações. Vamos somá-las, tá bom? Então, vamos fazer a soma das equações parciais. E para você fazer isso, você cancela os iguais de lados opostos. Dá para cancelar 6CO2, 6CO2. Dá para cancelar 3H2O, olha, 3H2O com mais 4H2O, tá bom? 3 com mais 4, 7. Cancela 7 do outro lado, certo? Quem mais você pode cancelar? Observa que você tem aqui oxigênio. 2 vezes 2, 4. 4 com mais 15, 4 com mais 15, 19. 19 sobre 2. E do outro lado, 19 sobre 2 também. Cancela. Quem ficou então? Sobrou para nós apenas quem? 1 mol aqui ó, do C6H6, que é o benzeno, certo? Representa a molécula do benzeno. 4 mols de hidrogênio, sobrou também. E ainda sobrou lá no produto 1 mol do C6H14, que é o hexano, certo? Então basta repetir aí o que sobrou e fazer depois a soma lá do nosso ΔH. Então sobrou para nós apenas 1 C6H6 mais 4 H2, produzindo 1 C6H14. E o nosso ΔH, você vai pegar mais 990, menos 273, e o resultado, menos 818. E você vai chegar na resposta de menos 101,2 quilocalorias. E está respondida a nossa prova, a nossa recuperação. Extremamente simples, né? Vejam aí que a sua recuperação estava bem simples, tá bom? É isso, pessoal. Bons estudos, né? E lembrem, não estudem somente pela prova e pela recuperação. Estudem pelo conteúdo do caderno, estudem pelas listas de exercício, vejam os exemplos, tá bom? A prova não será igual, mas será o mesmo assunto. Bons estudos, boa sorte a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau.